Meus irmãos, que a paz e a luz do nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, seja com todos nós. Nós vamos procurar juntos pensarmos quanto ao seguinte tema proposto para a tarde de hoje. Nós devemos aguardar a melhora do corpo físico para atendermos às necessidades espirituais, ou devemos buscar atender às necessidades espirituais para assim aguardar as nossas necessidades de melhora física, portanto, o corpo físico. Esta proposta nos leva inicialmente a lembrar que campeia, está presente nas instituições espíritas. Os nossos amigos, os nossos entes queridos, sabedores muitas das vezes que nós, com empenho, com esforço, conseguimos chegar ao nosso templo religioso, seja ele qual for. Esses amigos, entes queridos, muitas das vezes fazem a seguinte solicitação: você vai amanhã ao centro? Pode levar meu nome? Eu te dou no papel meu nome e o endereço e você bota lá na caixinha de vibração. Raro é aquele que não sabe do que eu estou falando. Nós ouvimos ao longo do tempo esse tipo de solicitação, que quer dizer, muitas das vezes, o outro quer receber o atendimento, ele solicita ajuda para as suas problemáticas físicas e espirituais, através do outro que frequenta e muitas das vezes luta para se fazer frequente. E assim nós estamos caminhando e vamos assistindo esse tipo de comportamento. Mas estes que solicitam vão percebendo cada vez mais que algo está faltando, que não basta ser desta forma. Mas também não basta e não é possível, não há como ser de outra maneira. Aguardar a melhora física, material, para atender a necessidade espiritual. Haja visto que numa conversa mais íntima, mais particular, nós encontramos do ente querido, do amigo, dizer: eu estou precisando ir lá. Você não precisa perguntar a ele o que quer dizer ir lá. Ele nos procura porque sabe que nós, dentro do que nos é possível, estamos lutando para atender às necessidades espirituais. E aí, a pessoa vem
dar satisfação a nós de que ela está sem tempo. Ela está precisando resolver este problema, aquele outro problema, o outro problema. E aí, ela vai deixando para depois e para depois. Graças a Deus, repetindo, graças a Deus, nós estamos de posse de uma informação que é de grande importância para a humanidade. Qual é a informação? Esta informação é para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus nos ensinou. Que informação é essa? Nenhum de nós acaba, ninguém termina. Nós devolvemos o nosso corpo físico à mãe natureza, mas nós prosseguimos vivos, existindo, tendo as oportunidades para aprender, crescer, evoluir. Então, eu, em particular, já tive o meu período em que eu dizia para os meus familiares: por que você não vai no centro? Quer que eu leve papel com seu nome para pedir por você? Você deixa de fazer isso ou fazer aquilo e vai na reunião. E eu comecei a observar que aquilo não trazia efeito nenhum. Pelo contrário, o efeito que trazia era contrariedade. A pessoa ficava indignada comigo e me botava para pensar. E ainda dizia: isso é falta de caridade. Eu no início não concordava não, depois eu fui perceber que era falta de caridade sim. Leva, bota o nome lá, pede pelo outro, tudo bem. Mas o ser individual, a individualidade que somos nós que somos responsáveis por nós, temos que entender, perceber que nós temos que fazer por nós. Então é um dever fazer por si, por você. Por quê? Porque a proposta da vida é evolução. Todos nós estamos fadados a aprender, a conhecer. Então, o atendimento da necessidade evolutiva, espiritualmente falando, ela está aí, nos convidando. Hoje, amanhã, depois, mais adiante. Nós estamos sendo convidados a buscar a nossa evolução, espiritualmente falando. Portanto, nós vamos meditando e vendo que eu não posso aguardar uma melhora física, uma melhora orgânica. Eu não posso aguardar a situação ficar melhor. Aí já entra mais o lado material, financeiro. Não, porque eu tenho que trabalhar. Perfeito. Justíssimo, tem que trabalhar. Todos nós. Ninguém veio aqui para passear. Deus não nos mandou aqui para passear. Nós que estamos encarnados, precisamos ter essa certeza. Nós não viemos no corpo para passear. Mas os nossos irmãos desencarnados que estão presentes também estão de posse dessa informação. Quando nós aportamos no corpo, não é para passear, é para fazer conquistas, viver experiências,
realizar aprendizados. Então, aqui não é um parque de passeio, de diversão. Bem que a gente queria, mas não é, né? Muito bem. Então, eu ficar aguardando a melhora dessa situação, mais essa, mais aquela, para depois, eu buscar o equilíbrio espiritual, eu estou cometendo um grande engano. Eu estou enganando a mim mesmo. Ponto. Mas o Criador, sábio por excelência, o Pai, o dono de tudo e de todos, nós temos um espírito muito amigo de todos nós, Benedita Fernandes. Ela diz o seguinte: todas as vezes que nós formos pedir ajuda nas nossas preces, não peça pouco, peça muito. Mas aí nós não estamos exagerando. Ela diz, não, o patrão é rico, ele é dono de tudo, inclusive de nós próprios. Então, nós necessitamos perceber essa necessidade de evolução espiritual. Nós vamos fazer o nosso trabalho diário, nós vamos estudar, nós vamos cuidar da família, nós vamos ter um momento de lazer, mas vamos também ter o momento das reflexões sobre as verdades da vida. E aí está o Evangelho de Jesus. E uma imensidão de obras espíritas a nos esclarecer nesse sentido. Para que tenhamos o cuidado de dar atenção, sim, a essa necessidade de cuidar da nossa evolução espiritual. Quando nós damos a devida atenção, nos empenhamos em buscar, conhecer, saber a respeito da vida, nós vamos começar a ver que as dificuldades físicas, orgânicas e materiais começam a ter mudanças. Então, a pergunta inicial, na abertura da nossa fala, é: eu devo aguardar a melhora material, física, para depois buscar a espiritual? Ou eu devo buscar a espiritual e, a seguir, por consequência, eu ter a melhora material, a melhora física? Essa é a resposta. Enquanto nós teimarmos, vamos repetir, eu não sei se tem alguém aqui teimoso, mas eu desafio alguém aqui, encarnado só, desencarnado não quero, só encarnado, que seja mais teimoso ou tenha sido mais do que eu. Por que afirmo isso? Eu nasci dentro de uma casa espírita. Nasci e meus pais me levaram para dentro do centro espírita. Assisti, eu estou falando de 70 anos atrás, tá? Assisti mesas girantes. Quando Allan Kardec nos fala de mesas girantes, eu já conhecia. Quando fui ler, eu já conhecia, porque via na prática. Imagina uma criança com 4, 5 anos que não aguenta mais ver aquilo, porque eu via toda semana.
mesa sobre a mesa, e ela bailava, ela subia. Então, os fenômenos eu assisti. E por que eu digo sobre teimosia? Porque aos 13 anos, 14 anos, eu dizia para minha mãe, eu não quero mais ir ao centro. E ela, por quê? Porque eu não aguento mais ir para lá. Não estou vendo nenhum tipo de vantagem. Você fala de Deus, lá fala de Deus, eu fico ouvindo. Que Deus é esse que me faz levantar 2 horas da manhã para carregar água no Morro do Andaraí? Tem cabimento? E eu tenho que começar a trabalhar com 7 anos de idade. Eu quero brincar, eu vejo os outros brincarem e eu não posso. Ah, não, esse Deus eu não quero. Não quero ir mais. E era uma briga, eu e ela. E quando ela me via muito nervoso, muito irritado, ela só dizia uma frase que a minha vontade era voar no pescoço dela. Você está muito nervoso. Você tem que tomar um passe. E quando eu ouvia aquilo, eu saía de perto. Então eu teimei, meus amigos, durante muito tempo, querendo melhorar fisicamente, materialmente, mas espiritualmente, eu não queria nem tomar conhecimento. E eu não vou narrar tudo aqui para vocês, até porque não é o tema da tarde de hoje. Eu volto à casa espírita com os meus 30 e poucos anos, através da dor. Eu não aguentava mais, estava cansado. E aí nós vamos estudando a doutrina espírita, as orientações desses amigos espirituais, que não são poucos, e não são poucas as orientações, que são todas voltadas para o nosso bem, que são, na verdade, a proposta de Jesus, que é voltada para o nosso bem. E eu volto para a casa espírita com o rabinho entre as pernas, me permita o termo. E começo a ler, estudar, e começo a ver que a situação está começando a melhorar, porque a compreensão está começando a se instalar dentro de mim. Então, fisicamente, as problemáticas que já surgiam dentro de mim, elas começaram a desaparecer, à proporção que eu me dedico a conhecer, a saber. Porque naquela época em que eu comecei, eu assistia ao quê? Fenômenos, mas eu não tinha o esclarecimento, as orientações. Não tem culpados, não existe ninguém culpado. Eu sou responsável por ter resolvido não querer ir mais. Mas eu aprendi e posso afirmar para quem quer que seja. A nossa melhora física, orgânica, materialmente falando, ela está surgindo por consequência da nossa mudança espiritual ou da nossa busca espiritual. Buscarmos os ensinamentos de Jesus é um passo. A seguir tem um outro passo. Praticar o que ele ensina. Não usemos a palavra difícil, porque usar a palavra difícil quer dizer que Deus nos deu algo
que nós vamos enfrentar muitas dificuldades para poder conseguir praticar. Jesus nos ensinou tanta coisa, mas que nós não temos condição de fazer, porque é muito difícil. Ele não disse isso. Ele está dizendo que há que haver esforço pessoal, íntimo. É pessoal. Eu não posso esperar da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus vizinhos, dos meus amigos. Eles não querem. Deixa o outro em paz. Faça você. Cuide de você. Você é uma individualidade. Quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós não vamos levar a mala de ninguém, nós vamos levar a nossa. Nós já aprendemos isso. Tão simples, né? Portanto, a nossa reflexão dessa tarde, qual é? Eu preciso buscar mais e mais o conhecimento, o entendimento prático da minha evolução espiritual. E como é que ela se dá? Sentar e ler literatura, arrumo lá um canto na minha casa para botar os livros e vou lendo, que beleza, vou ampliando o meu conhecimento. Muito bem, é um passo. Mas tem um outro passo que está associado a esse. A prática, o exercício do que estamos aprendendo. Voltamos para a individualidade. É cada um se determinando. A escolha é de cada um. Hoje, especialmente hoje, comemora-se no nosso país o Dia Nacional do Voluntariado. O que quer dizer isto? Para você colocar em prática o que você busca aprender, conhecer, para você colocar em prática o que Jesus está propondo, que é para o nosso bem, eu peço a vocês, todos os anos que eu venho aqui eu falo isso. Pelo menos essa turma toda que está aqui de branquinho, linda, bonita, simpática, eu sei que já tem em casa. Bota na porta da geladeira, que é o lugar que nós frequentamos com assiduidade. É ou não é? Não tem quem não vá na geladeira. E bota lá na porta. Eu nasci para ser feliz e viver em paz. Se quiser, pode colocar de outra forma. Fui criado por Deus para ser feliz e viver em paz. Você não está alto lá. Tem alguma coisa que não está legal, que está errada, que está precisando ser reformulada, porque você foi criado por Deus para ser feliz e viver em paz. Tem que estar na porta da geladeira para ler todo dia. Não há motivo para revolta, contrariedade, se zangar, tratar mal, ser áspero. Pois é, mas o que eu estou falando para vocês, eu não faço. Olha que coisa. Eu tenho um filho de criação, aquele que chega na sua casa, que o Papai do Céu te entrega e diz assim, toma, cuida dele. Ele chegou nasceu prematuro e ficou 54 dias no hospital. Saiu do hospital, foi direto lá para casa e está lá até hoje. E pelo visto vai ficar. Hein? E ele é um dos que mais me cobra postura correta e digna no dia a dia. Eu tenho por hábito, eu não sei se alguém aqui tem. Se tiver,
é melhor tirar, porque se tiver uma criança em casa, ele vai cobrar. Se alguma coisa não está direitinho, eu faço... Já viram isso? Pessoa que reclama. Aí ele diz assim para mim, ele tem 7 anos, mas desde os 5 que eu me lembro, ele diz assim, você está reclamando de quê, pai? Eu não estou reclamando, está assim. O vício é tal que eu não consigo notar o que eu estou fazendo, de lamentável, de desagradável. Exemplo para ele. Aí vem a minha esposa e tenta tirar o mau exemplo, para que ele não fique com o mau exemplo. E diz assim para mim, escuta aqui, você vai se emendar quando, hein? Aí eu... Você é muito bom para ir para casa espírita, para blá, 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 falar para os outros. Tu vira as costas, faz a coisa errada. O que quer dizer isto? Gente, retirar vício tem que lutar. Mas não pode usar a palavra difícil, porque requer luta, esforço íntimo pessoal, vigilância, tomando conta de você o tempo todo para não falar, para não fazer. Agora vamos piorar. Falei, para não falar, para não fazer. E para pensar? Para pensar. Como controlar, educar pensamento? Ou será que só eu que tenho esse problema? Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Pode ficar tranquilo. Eu estou muito bem olhando para ali, daqui a pouco vem aquele pensamento de alguma coisa assim lamentável, desagradável, meio fofoca, toma conta da vida dos outros, noticiário, né, que fala disso, fala daquilo. Eu digo, meu Deus, eu já estou pensando coisa que não devo. Aí volta tudo. Aquilo vira lixo, tem que jogar fora. Se eu não jogar fora o lixo, o que vai acontecer com o lixo? Ele vai ficar no íntimo dela ou no íntimo dele? É no meu. Então, essa cura espiritual, ela é necessária também. Portanto, e principalmente, para a minha cura física, orgânica. Nós teimamos em manter lixos dentro de nós. Começou quando? Nessa encarnação. Quantos vícios estão dentro de nós, ao longo da nossa trajetória, e nós ainda não paramos para fazer o processo de autoanálise e ver o que precisa ser retirado, que está ruim, desagradável. Enquanto não paramos para analisar e depois começar a trabalhar essa mudança, vai ser mais uma encarnação, outra desencarnação, com dificuldades, com problemas. Então, já fica claro, bem evidente, nós não estamos encarnados para passear, contemplar, admirar. Nós estamos todos a trabalho. A trabalho em benefício e em favor de quem? De nós próprios. Como? Vê se tem cabimento eu tomar conta da vida dele, da vida dela, e o meu caso, fica para quando? Depois eu vejo isso? Não dá. É agora. Quer ser feliz? Quer viver em paz? Lute para se modificar. Não é fácil falar? Convenhamos, é ou não é? O negócio é daquele portão para fora. Não dá para ficar dormindo aqui dentro do Tupiara. Se desse, né? Aquela harmonia, aquela paz, aquele bem-estar. Somos aguardados lá fora para vivermos as experiências. Então, as minhas problemáticas orgânicas, físicas, materiais, necessitam da minha educação ou autoeducação espiritual. O que fazer?
eu vou voltar para o dia de hoje. Hoje, no Brasil, se comemora o Dia do Voluntário. Por que voltar a falar sobre isso? Também pouco falei anteriormente. Um dos remédios que está à nossa disposição é esse. Torne-se voluntário. Aonde? Em que? Escolha. Tem tanta coisa para ser feita nesse mundo maravilhoso que nós temos. Muito trabalho a ser realizado. E eu vou dar um exemplo para vocês. Para mim, lamentável. Mas eu não vou fugir da verdade. Instituto Nacional do Câncer de Vila Isabel, pertinho daqui. Este hospital é o HC3, Hospital do Câncer 3. Ali também tem o 4, mas eu vou falar do 3. São 2 hospitais ali. Visconde de Santa Isabel, do lado da delegacia, antigo Jardim Zoológico. Creio que a maioria aqui conheça. Pois bem. Fui surpreendido com a seguinte informação. Não teremos mais voluntários dia de domingo no hospital. Por quê? Fui saber por quê. Tenho a liberdade de fazer a pergunta. Sou voluntário no INCA há muitos anos. E essa casa, inclusive, esse hospital, me lembra muito a minha infância. Já que eu morava no Andaraí, era ali que eu ia, minha mãe me levava para tomar as vacinas, etc. E aí me deram a seguinte informação. Nós não temos voluntários que queiram atuar dia de domingo. Eu disse, mas como? Então nós não estamos falando, divulgando, convidando, mostrando às pessoas essa necessidade. Pois é, mas temporariamente nós não vamos ter mais voluntário para ajudar as pacientes que ali estão. 95, 96, 97% dos pacientes são do sexo feminino, câncer de mama. O outro percentual, que é mínimo, de 2, 3%, homens. Homens também têm câncer de mama. Gente, é para a gente pensar agora. Vamos pensar. Vê se vocês já ouviram isso. A vida está difícil. A vida está muito delicada de se viver. É tanta coisa que acontece, que antigamente não acontecia, que agora o que nós estamos vivendo. E a gente vai ouvindo essas energias lamentáveis e vamos ficando envolvidos. Se deixar, a gente fica. Pois bem, qual é a parcela nossa de responsabilidade nisso? Está ruim, está difícil, está problema, tem isso, tem aquilo. Ah, são os outros, eu não fiz nada. Pois é, aí que está o problema, que você não fez nada. Tem que fazer alguma coisa. Qual será, é para pensar, a nossa, eu falei nossa, eu não falei alguns, vou repetir, a nossa despesa, financeira, materialmente falando, por mês, com as refeições, neste hospital, que eu acabei de falar, no dia de domingo, só domingo, almoço, jantar, tem o café da manhã, tem também um lanche na parte da tarde.
Mas vamos colocar só 2 refeições? Almoço e jantar. Para quem não sabe, só para quem não sabe, câncer de mama, depois da cirurgia, você não pode movimentar o braço. O estômago grita, o teu organismo grita alimentação, ele quer alimento. A paciente vê a copeira chegar com a comidinha, bota ali do lado. E agora? Como ela vai acessar aquele alimento? A copeira não está ali para dar alimentação. E a enfermeira? Também não. Porque ela tem uma série de pacientes para atender com medicação. Então, ela não pode se ater a dar alimentação. A copeira tem que recolher as refeições, os pratos vazios. Vazios. Mas os que estão com comida, também. Foi a paciente que não quis. Não. Ela não quis. Não é a verdade. Ela queria. Mas ela não tem quem dê alimento para ela. Sabe qual é o nome disso? Está faltando? Vamos repetir? Voluntário. O que Jesus ensinou para a gente? Vamos tentar? Vamos recordar. Faça ao teu semelhante o que você gostaria que te fosse feito. Como é que eu vou reclamar de A, de B, de C, de governo, seja lá de quem for, se eu não estou colaborando? Mas domingo é domingo. Mas domingo não pode, eu tenho que ver o futebol, eu tenho que fazer isso, tenho que ir na casa da minha avó, da minha tia, da não sei quem. Então você vai outro dia. Não, mas aí não dá, porque eu tenho que trabalhar. Então tá bom, está justificado. Fala com Deus, está tudo certo. Né? Aí Jesus, através de Allan Kardec, põe lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de eu dizer qual o tema, que lá está. Um amigo meu ousou tirar a folha do Evangelho. Ele tirou. Ele disse, o meu Evangelho não vai ter essa página. Eu disse, por quê? Porque eu não consigo. Eu olho essa página, eu fico envergonhado. Aí eu tirei. Eu digo, isso resolve? Você tirou, mas não tirou daqui nem daqui, ó. Sentimento. Vamos associar. Coração, sentimento, razão. Não adianta você tirar a folha do Evangelho. O que está lá no Evangelho? Fora da caridade não há salvação. Então eu preciso do exercício da caridade, da ajuda, da solidariedade, do colaborar, do ajudar. Então não posso reclamar que falta isso, falta aquilo, falta não sei o que no nosso país. Quando eu vejo alimentação indo para o lixo, porque está faltando voluntário, pessoa que se interesse lá em ajudar o outro, ser solidário. E hoje é dia do voluntário nacional. Vocês não têm ideia, e eu espero que alguns, eu queria que todos tivessem, ideia do que acontece no nosso país de solidariedade. É impressionante o quanto se realiza de ajuda, de socorro, de colaboração, em todos os sentidos. Em todos. Nós temos. Nós ouvimos falar sobre presídios, que acontece isso, que acontece aquilo, porque brigaram, se desentenderam, uns mataram outros. Mas no noticiário não fala dos que lá estão, ajudando, colaborando com os que estão do lado de cá, quem está do lado de fora.
Porque preso, olha o que eu vou falar. Antes de falar, se tiver errado, culpa um moço chamado Francisco Cândido Xavier. Foi ele que falou. Aí eu colei dele, porque eu concordei. Mas se vocês discordarem, reclama com ele. Ele estava num determinado presídio, na época de Natal, fazendo uma visita, e tinha uns companheiros junto com ele. Aí um lá, menos avisado, chegou perto dele e disse assim: Chico, aqui deve ter muito obsessor, muito espírito perseguindo esses irmãos nossos que estão aqui privados da liberdade física. E o Chico, com aquele jeitinho dele lindo, maravilhoso, suave, disse assim: não, meu filho, não. O obsessor, o que ele queria fazer, ele já fez, que foi botar ele aqui dentro. Você acha que o obsessor vai ficar aqui fazendo o quê? Ele está lá fora. E aí ele complementa: lembre-se, lá fora estão os presos ambulantes. E aqui dentro estão os presos fixos. E aí eu botei a minha viola no saco. Eu digo: caramba, eu sou um preso ambulante. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu estou aqui me desnudando e dizendo para vocês: gente, vamos lá. Vamos arregaçar a manga. Vamos parar de jogar comida no lixo. Dói saber que a comida vai para o lixo. Ela pagou, ele pagou, o outro pagou, todo mundo está pagando. E está indo para o lixo. Como é que eu vou culpar a A, B, a C? Eu não posso. Eu não estou fazendo nada. Eu estou vendo ir para o lixo toda semana, vai para o lixo. Se alguém me perguntar, é só no domingo? Não. Eu, que estou no INCA da Cruz Vermelha, que é conhecido de muita gente, que é enorme ali o hospital, também tem. Também vai. Por quê? Pasmem vocês. O hospital daquele, domingo, terceiro domingo eu estou ali. Uma senhorinha, ela é desse tamanho, assim, baixinha, magrinha. Ela tem que cuidar de 3 andares, dando comida. Ela está dando comida para um, vem um enfermeira, chama: ó, tem alguém lá no 8º andar para você alimentar. Tem que pedir a copeira para aguentar a comida. Deixa aí, não tira não, porque a fulana vem aqui para poder dar comida. Mas nós falamos de almoço só, não foi? Ninguém perguntou pelo jantar. E o jantar? Não janta? Como é que faz o jantar? Mas não tem voluntário à noite, porque não pode sair à noite, porque é perigoso, porque assalta, porque rouba, porque mata. E agora? Só tem então uma alternativa. A gente senta aqui no chão e vamos chorar. Ah, mas tem outra. Jesus, atento a tudo e a todos, que governa o planeta, nosso bom pastor, nós somos ovelhinhas dele, está vendo tudo, sabe de tudo, das intenções de cada um, ajudando, socorrendo, colaborando para você servir aqui, servir ali. Quando fizeres a um destes, que está no presídio, que está no hospital, você está fazendo a quem? A ele, Jesus. São ovelhinhas do rebanho dele. E aí? Nós vamos buscar, primeiramente, o nosso equilíbrio físico, material, orgânico, ou nós vamos buscar, primeiramente, o nosso equilíbrio espiritual, que vai gerar o equilíbrio físico, orgânico e material. Nós vamos começar a ver a vida, enxergar a vida de outra forma. Um amigo meu, uma ocasião na casa espírita, disse assim: Jorge, sabe o que eu notei? Eu disse: o quê?
que você notou? Depois que eu comecei a me envolver com esse tal de espiritismo, eu fui indo, eu mudei algumas coisas. Você sabe que eu já não gosto tanto de bacalhau como eu gostava antes? Eu disse, o que você quer dizer com isso? Não, porque eu lembro que eu gastava mais um dinheirinho comprando muito bacalhau, porque eu adoro bacalhau. Eu disse, eu também. O que tem? Eu diminuí, porque aí eu posso, com esse dinheirinho, ajudar aqui, ajudar ali, ajudar a preparar a bolsa de alimento para quem precisa, e foi. E agora eu estou... E outras coisas mais, que eu também mudei na minha vida. Eu andava tomando umas e outras, aí eu também diminuí, porque eu peguei aquele dinheirinho e já estou... Eu disse, o que você quer dizer então com isso, afinal de contas? Sabe que a minha mudança espiritual é que está me gerando essa mudança material, orgânica. Eu não sinto mais certas coisas, dores que eu sentia, problemas que eu tinha, orgânico, eles estão se esvaindo, deixando de existir. É fruto, é resultado do equilíbrio espiritual. Então, o nosso corpo, olha que linda que é a criação. Ele é o grande sinalizador. Mostra para nós que algo não vai bem quando você está com seus problemas orgânicos. Estou gripado. Vê se vocês já ouviram isso. Também com esse tempo, né? O tempo, porque está frio, porque está isso, que choveu, transfere para o tempo. Tem que ter sempre um culpado, nós não. O culpado é o outro, é a outra, é o tempo. Nós vamos botar no patrão, não bota a culpa no governo. Nós não somos culpados de nada. Pelo contrário, nós somos uns pobres coitados, machucados e ofendidos. Está na hora de sair dessa fase infantil e entrar na adulta. Olhar para si e, pera lá, eu tenho que me modificar. Nós temos dois caminhos, ou se modifica ou se modifica. Qual que vocês preferem? Deus tem pressa para a gente se modificar? Não. Por quê? Ele detém o tempo. Deus detém o tempo. Somado a isto, o que adianta eu ficar pedindo a Deus perdão pelos meus erros, pelas minhas faltas? Deus perdoa? Deus não perdoa. Vou repetir. Deus não perdoa. Perdoar é para a nossa condição. Deus está acima de perdão. Deus compreende a tudo e a todos. Sabe da condição de cada filho, mais do que nós próprios a nosso respeito. Ele sabe tudo. Ele não violenta o que Ele nos deu, a nossa liberdade de atuação. Mas lembrando que, por misericórdia, esta liberdade ela é dada com limite. Uma ocasião, o Espírito disse para mim numa reunião mediúnica: o senhor está falando isso tudo para mim? Eu escutei aqui sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para todo mundo? Eu disse, é. Então eu quero o meu, não tem que se meter na minha vida, deixa eu fazer o que eu quero. Eu disse, pois é, meu filho, mas você não entendeu, foi uma coisa, faltou esse quesito para entender. O nosso livre-arbítrio, graças a Deus, é cerceado, com limite. Você evoluiu, aprendeu, está agora interessado, olha o que vai acontecendo com o livre-arbítrio. Ele vai se ampliando, está se tornando mais responsável pela vida, pelo próximo, consequentemente por você. Olha o livre-arbítrio. Então, cada um de nós, com seu livre-arbítrio, estamos diante de escolhas, mas nem sempre nós podemos escolher. Já notaram isso?
que a vida vem e diz assim, não, você agora vai viver isso aqui. Ah, mas eu não quero. Vai. O teimoso aqui, então, como tem isso? Eu desafiei vocês, lembra? Será que tem alguém aqui mais teimoso do que eu? Não creio. Tanto quanto eu vou até concordar, mas não. Teimoso, mas teimoso toda a vida. E o Criador continua amando. Vai dando o livre-arbítrio, lentamente ele se amplia. Então nós estamos precisando pensar, mas pensar mesmo. Pensar em pensar na nossa vida. Vamos repetir? Vamos repetir. Eu preciso pensar em pensar na minha vida, na minha postura diante da vida, e acabar de vez com a ideia, se ela vem, se ela surge, que daqui a pouco eu vou morrer. Ninguém morre. Acabou o tempo de se pensar sobre isso. Você continua existindo. Então veja lá como é que você quer voltar. Quer voltar da mesma forma que chegou? Quer voltar pior? Quer voltar melhorzinho? Escolha. Olha aí o livre-arbítrio. Você pode fazer uma escolha. Fomos criados para quê? O que está lá na porta da geladeira para encerrar nossa reunião? A minha fala. Eu fui criado para ser feliz e viver em paz. Os amigos espirituais dão exemplos vários a esse respeito. Mas eu quero lembrar de um que é o aniversariante. Bezerra de Menezes. Que criatura, que espírito é esse? Não se deteve às coisinhas, a nada. Não se preocupava com coisinhas. O objetivo maior, servir, ser útil. Não consigo, eu particularmente, perceber, não tenho condições espirituais para perceber a grandiosidade desse irmão. Mas percebo o quanto esse irmão vem para socorrer a todos nós com alegria, com satisfação, com o desejo de nos ver felizes, alegres, caminhando em paz. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, muita paz, muita luz a todos vocês e espero dentro em breve ver alguns de vocês como voluntários no Instituto Nacional do Câncer. Muito obrigado.